Olá, sejam muito bem-vindos ao nono encontro Transição Cidade e Campo. Hoje a gente vai bater um papo aqui muito legal sobre o papel do corretor de imóveis. A gente já falou aqui sobre os 5 aspectos da transição cidade e campo. Se você está chegando agora, ainda não estava acompanhando os nossos encontros anteriores, a gente está falando aqui sobre como fazer essa transição cidade e campo, como as pessoas podem estar buscando essa saída da cidade de forma organizada, planejada. E hoje a gente tem aqui um convidado especial. A gente trouxe aqui o Simval Fernandes. Eu vou convidá-lo aqui para entrar, para a gente poder bater um papo hoje sobre essa questão aqui do papel do corretor de imóveis, o que é que o corretor de imóveis de fato faz, como é que ele ajuda. Ele é um facilitador da vida dessa pessoa que está buscando esse imóvel rural. Então, o bate-papo hoje aqui vai ser muito legal, relacionado a um imóvel rural. Então, sejam muito bem-vindos, a gente vai estar aqui para ouvir também as perguntas de vocês. Então, mande aqui seu boa noite, diga de onde você está nos ouvindo, e vamos aqui fazer esse grande bate-papo sobre aqui o papel do corretor, a compra de propriedades. A gente já falou aqui sobre os 14 critérios que a gente utiliza para indicar, para que vocês possam fazer uma compra mais segura, uma escolha mais correta aí da sua propriedade, e a gente vai estar participando aqui hoje junto com vocês, tá bom? Então, Simval, seja muito bem-vindo. Simval, que é corretor de imóveis, é da IBS, e a gente também está aqui hoje para poder tratar desse assunto com ele, que além de corretor, também é advogado. Simval, seja muito bem-vindo. Boa noite, telespectadores aí da live, né? Queria agradecer aqui primeiramente a Geile pelo convite de estar participando aqui, né, dessa live, desse bate-papo com vocês e estar esclarecendo aqui esses pontos, né, que geram dúvidas, e é muito importante a gente, né, esclarecer tudo direitinho. Então, boa noite a todos. Simval, então vamos lá, o corretor de imóveis. O que é que ele faz? Qual o papel dele? Como que a gente vai estar sabendo o que é que eu estou contratando? Quando eu chego e procuro um corretor, o que é que ele vai me oferecer? Como é que ele facilita a minha vida? Então, o papel do corretor, né, ele é, na verdade, um intermediador do negócio imobiliário, né? Então, ele vai auxiliar o cliente, comprador, na aquisição da sua propriedade. No caso aqui, a gente está falando de propriedade rural, né? Então, assim, o corretor, ele faz aquele papel de captação de imóveis, né? Ele vai captar os imóveis, vai ter aqueles imóveis em sua carteira de produtos, para que quando ele tiver a solicitação de um cliente, né, ele entender a necessidade daquele cliente, né, e levar aquele produto para o cliente e conseguir, de fato, atender a necessidade desse cliente. Quando o cliente chega, Simval, para o corretor, o que é que ele pode fazer para que essa negociação ela possa facilitar tanto para quem está procurando a propriedade, quanto também o papel do corretor? Ele conhece algumas propriedades naquela localização, então quando o cliente já sabe o local onde ele quer se instalar, quando ele já tem um projeto definido, e aí ele chega para o corretor e apresenta algumas características, alguns critérios, algumas coisas que são importantes para essa propriedade. Isso facilita, isso é importante? Como é que é isso para vocês? Demais. Isso facilita e é fundamental esse entendimento que o cliente, que o corretor precisa ter com o cliente. Nós necessitamos disso, na verdade, porque é daí que a gente vai conseguir ter excelência no nosso trabalho e levar, de fato, o que o cliente ele precisa, né? Ele dizendo a localidade que ele quer, ele dizendo qual a finalidade que ele deseja, né, para esse imóvel rural, para que a gente possa, né, economizar tempo, né, nessa procura, nesse segmento. Então, a gente sabe que as propriedades rurais, geralmente, né, são muito em locais extensos e expandem barreiras de municípios, então, é dispendioso, né, para a gente estar encontrando, né, essa necessidade, essas propriedades, e entender a necessidade do cliente é fundamental, justamente para a gente ganhar tempo nisso aí. Eu vou contar minha experiência aqui para a gente trocar mais informações sobre isso. A gente foi comprar uma propriedade e a gente acabou visitando mais de 50 propriedades. A gente
tinha aí 3, 4 corretores procurando propriedades com as características que a gente estava buscando. E já teve várias pessoas que estavam aqui participando com a gente aqui das lives e disseram, Geile, eu já procurei tanto, já visitei tanta propriedade que eu já estou desanimando. O que é que a gente pode dizer para pessoas assim que estão procurando propriedade, que já chegaram até num nível de desanimar em função de não ter conseguido ainda achar o seu imóvel adequado para a sua necessidade? Eu sempre brinco e falo que eu brinco, né? O papel do corretor também é realizar sonhos, né? E ao buscar uma propriedade rural, o cliente ele quer realizar um sonho, né? Uma expectativa, né? De um planejamento dele. Então, a gente realmente necessita disso, de informação suficiente para a gente, como você falou, aí você passeou, vou falar passear, você passeou em 50 propriedades para conseguir encontrar a sua propriedade desejada, né? Então, você vai ter essa despesa de dinheiro, né? Vai fazer esse investimento e você vai querer o melhor. Então, de fato, você vai rodar 50 até você encontrar. Então, nada mais justo e claro para todo mundo a gente entender essa necessidade, né? Para minimizando o tempo. Exatamente isso. O corretor de imóveis é uma profissão, ele tem conselho, como é que a gente pode ter segurança de que a gente está lidando de fato com o corretor? Como é que funciona esse processo? Sim. O corretor imobiliário, ele é uma profissão, ele é regido pelo CRESE, né, que é o conselho, que rege, né, as regras da nossa profissão, e ele é um órgão federal, né, ele expande em todo o território, né, com os seus braços, que são as seccionais dos estados, né, e das cidades. Hoje, para ser um corretor, é necessário ter um curso, né, profissionalizante, para que você tenha um diploma, e desse diploma você vai dar entrada e tirar, né, sua carteira profissional. Então, hoje, todo corretor, ele tem uma numeração profissional no CRESE, né, ele tem a sua numeração, e que é obrigado, inclusive, a gente disponibilizar para os clientes, né, seja em anúncios, seja a próprio pedido dos clientes, né, para que esses clientes possam estar se certificando do profissional, né, se o profissional é um profissional, né, que está capacitado no mercado, que não responde a nenhuma irregularidade por um ato, né, dentro da profissão. Então, você pega a numeração do corretor, entra em contato com o CRESE, pode fazer uma pesquisa, inclusive é pública essa pesquisa, né, e daí você vai ter a segurança de que você está lidando com um profissional de competência, né, e idôneo. É muito interessante essa questão aí do conselho, né? A gente, na agronomia, a gente tem o CREA, né? O corretor tem o CRESE. E é importante que as pessoas que estão fazendo essa contratação procure saber. Quando vai ao médico, precisa saber se ele tem um CRM, né? Então, cada profissão, você tem um conselho e as pessoas podem buscar, né? Como é que está a reputação desse profissional, como é que ele está no mercado de trabalho, se tem algum problema, se ele está respondendo a algum processo disciplinar, administrativo, como é que eu vou me certificar de que eu estou tendo um profissional que pode atender minha necessidade e que é um profissional sério. Então, o conselho é uma das garantias que a gente tem de estar tendo um profissional capacitado, um profissional que está ali realmente pronto para atender aí a nossa necessidade, a nossa demanda. Então, isso é muito bacana, a questão de ter esse conselho embasando esse processo, né? Então, Sival, a gente estava aqui conversando sobre a questão de propriedades, falando sobre a questão dos negócios rurais. Existe uma série de possibilidades de negócios rurais. Aí eu vou perguntar aqui a você com relação a onde a gente pode encontrar imóveis rurais. Então, eu quero comprar um imóvel na região de Floresta Azul, na Bahia. Como é que eu vou saber quais são os imóveis que estão disponíveis ali? Vocês já estão com esses imóveis hoje na internet? Como é que está esse processo da migração para o digital, da comercialização aí dos imóveis? Bem, a gente sabe que é um desafio, né? Levar informação, principalmente de propriedades rurais, para anúncios, para clientes, né? Por conta mesmo de dificuldade de acesso em algumas propriedades, né? E hoje a nossa imobiliária, que é a IBS, ela tem um trabalho muito diferenciado
nesse quesito digital, né? Nós trabalhamos com o site, né, onde nós fazemos a exposição de todos os produtos, inclusive nós trabalhamos também, além de rural, com os imóveis urbanos, né, mas com ênfase, né, nesse bate-papo aqui, que é rural. Então, nós fazemos as captações, tiramos fotos, pegamos toda a parte descritiva da propriedade e fazemos o lançamento no nosso site, né? Então, você pode entrar no nosso site lá hoje, você vai ter filtros de busca, né, por localidade, seja o município que aquela propriedade rural se encontra, né? E hoje a gente tem esse serviço, né, para atender o cliente. E é isso que a gente quer atender o cliente e tornar essa busca por esse sonho, por essa propriedade, o mais fácil possível. Esse sonho, para muitas pessoas, é o sonho de uma vida, né? As pessoas trabalharam a vida inteira, muitos estão se aposentando e querem ter uma vida nova, querem ir para o campo, querem estar ali tendo qualidade de vida, podendo estar mais perto da família. E aí vem um dos pontos importantes nessa transição da cidade para o campo, é de fato a compra da propriedade. É escolher o melhor local, é escolher uma propriedade que atenda a necessidade dentro desse planejamento de ter esse negócio. Mas aí é importante também estar muito claro para a pessoa o que é esse negócio. Se eu chegar para Cival e dizer assim, no sul da Bahia, na região de Itabuna-Ilhéus, eu posso plantar cana? Né? Eu quero uma propriedade para plantar cana. Não é uma região para plantar cana. Então, eu preciso estar definido a localização com também a aptidão daquela região. O que é que naquela região eu produzo? O que é que eu consigo produzir nessa região? Para que também o corretor possa participar e possa estar ajudando a escolher essa propriedade, dando essas indicações. Mas fala mais para a gente um pouco, Ceval, sobre a captação das propriedades. Como é que vocês fazem essa captação? A parte da captação, ela é bem dinâmica, de porta em porta, na verdade, né? E a parte rural é muito mais complicado você fazer isso. Imagina você pegar um ramal, né, onde tem N propriedades, e você sair dali batendo em cancela, vim aqui, eu sou corretor, eu queria saber, né, essa fazenda ela tá à venda, e é basicamente isso, né? Quando não é assim, é a própria indicação, como a gente já vai adquirindo, né, uma experiência e uma visibilidade no mercado, os próprios, né, proprietários, quando tem intenção, né, de vender, aí eles já procuram os corretores, né, diretamente, e oferece, fala, estou vendendo essa fazenda aqui, né, eu queria expor com você, eu queria que você me auxiliasse e me ajudasse a encontrar clientes para realizar essa venda. Então, tem essas duas formas, né? Tem essa forma, a captação nossa, ou a gente vai lá de portinha em portinha, de porteira em porteira, né? Ou é a própria visibilidade, ou indicação, né? Alguém está nos indicando para realizar, né, essa intermediação do negócio. Fazendo essa ponte, entre o proprietário e o comprador. Eu imagino que essa captação deve ser uma coisa realmente muito interessante para vocês saírem de porta em porta. A gente trabalha no campo, né? Quem está no dia a dia do campo, a gente vê muitos ramais em que você tem dificuldade de acesso, você tem vizinhos muito próximos, vizinhos distantes, às vezes você não consegue nem saber quem é o proprietário do lado. Então, para o corretor fazer uma captação dessa forma, deve ser uma aventura bem interessante e um trabalho realmente que é um desafio. E aí é o fato, né, de você estar buscando o melhor para o seu cliente que está querendo fazer essa compra. Então, essa captação porteira em porteira é uma captação que demanda tempo, né, um investimento também para estar sendo feito e que vai poder ajudar a pessoa que está procurando. Quando a gente vai procurar a propriedade sem um corretor, isso eu posso falar porque a gente passou por situações assim, é muito mais complicado, porque você não tem filtro, não tem nenhum tipo de filtro. Você vai ter que ir olhar todos os pontos, porque o corretor já sabe se ali tem água, já sabe se tem energia, já sabe como é o acesso. Então, quando você chega para ele com essas características e diz para ele, eu quero com essas características, ele já elimina algumas que ele tem. Essas aqui Exatamente. Não adianta nem a gente visitar, porque não vai lhe atender. Vamos visitar outras aqui que a gente consegue tá
tá mais no perfil do que você está procurando, é mais interessante para o seu projeto, então facilita um pouco aí para a gente estar participando, né? Então, creio que isso seja uma das coisas que quem está comprando pode estar ajudando aí o corretor. A gente faz esses filtros, né? E otimiza o tempo do cliente. Porque o cliente, ele quer gastar o tempo dele, né? Investir o tempo dele no projeto dele na área rural, e não procurando uma propriedade rural. Né? Então, a gente deixa ele mais solto para investir de fato no que ele tem, no sonho dele, né? Na aptidão dele. Sival, a gente falou aí da questão da captação, né? Você falou da descrição da propriedade, né? Ver quem é o proprietário e tal. Documentação. O que é que você pode falar para a gente aí sobre documentação? Então, qualquer propriedade, né? Qualquer imóvel, a primeira coisa que tem que certificar primeiramente, se há documentação, né? Que ainda, inclusive, tem propriedades que não há documentação, né? Mas a gente tinha falado isso, né? Em outra situação. Mas em relação à documentação existente, né? É verificar se essa documentação. A primeira coisa é tirar uma certidão de inteiro teor da propriedade, né? Então, na certidão de inteiro teor, ela vai dar um raio-x de fato e tudo que a propriedade tem e não tem, né? No quesito documental. E isso vai certificar o cliente, né, com essa certidão, se tem algum gravame, né, em cima da propriedade, se tem algum outro embaraço, né, que impeça, ou parcialmente, ou total, né, a transferência dessa propriedade para outra pessoa, para terceiros. A gente estava falando mais cedo aqui que é comumente, né, nas gerações anteriores, que os pais doavam fazendas para filhos e netos com cláusulas de inalienabilidade e penhorabilidade, né, e isso até primeira, segunda, terceira, quarta geração, né, e os herdeiros vai recebendo aquela herança e não pode vender, né, então, inclusive, nesse aspecto, juridicamente, né, em termos de alguns institutos jurídicos, hoje se você comprovadamente, claro, pelo Instituto da Função Social da Propriedade, alguns questionamentos, o juiz consegue derrubar essas cláusulas, né? Dizendo, por exemplo, se for um único bem de família, né, e que a família precise da venda daquele bem para se manter, para se alimentar, para sobreviver, né, que não tem condição de gerir aquela propriedade, então, né, esses questionamentos juridicamente, via processo, juízes cancelam essas cláusulas e deixam essas propriedades aptas para venda. Você falou disso aí, eu me lembrei de um caso, né, eu sou bisneta já, meu bisavô deixou uma área e tinha todas essas cláusulas, inalienabilidade, todos os impossíveis aí para você não transferir essa propriedade para ninguém. E aí meu pai foi fazendo aquisição de áreas dos tios. E para poder fazer, tinha que fazer uma venda casada, comprando um outro imóvel e registrando aquele outro imóvel, transferindo o gravame. Substituir, substituindo aquela área, porque não poderia fazer a venda, né? Por conta dessas cláusulas aí, que também são coisas que precisam estar sendo analisadas na documentação, para você não estar tendo dor de cabeça futura, né? Então, é muito interessante essa análise aí. Hoje, só para concluir aqui, que a gente acabou entrando nesse fio dessa meada aí, mas em relação à documentação, além da certidão de inteiro teor, né, é necessário tirar as certidões municipais, estaduais e federais, né, dos órgãos, né, da parte fiscal, né, propriamente dita, como a gente até tinha conversado mais cedo um pouco, falando também de tirar certidões referente aos órgãos ambientais, para ver se não há nenhum passivo ambiental nessas propriedades, né, que podem gerar futuramente, né, depois da compra e venda, alguma situação de embaraço para o comprador, né. A gente falou também que é interessante e muito importante tirar certidões na Justiça do Trabalho, né, dos proprietários, para ver se eles não estão respondendo a nenhuma ação trabalhista, inclusive vinculado a essa propriedade, porque no futuro também pode vir a ser objeto, né, de penhora, né, para garantir, né, essas verbas, né, alimentares da ação trabalhista. Então, assim, basicamente, são essas certidões que precisam, né, ser tiradas para se certificar
que essa propriedade, de fato, esteja apta a ser vendida, né? E a segurança jurídica de quem está comprando. Ô, Sival, você falou da questão das certidões, são várias certidões. Tá, vamos explicar aqui para as pessoas. Essas certidões, elas são gratuitas ou elas têm custo? Não. Algumas certidões, principalmente, por exemplo, as certidões estadual, municipal, federal, certidões da Justiça do Trabalho, da Receita Federal, Secretaria da Fazenda, né, ambiental, elas são gratuitas, vocês podem tirar, inclusive nos próprios sites, né, desses órgãos, você solicita, né, claro, com as informações da propriedade e dos proprietários, né, mas a certidão de inteiro teor se tira no cartório onde foi registrado a propriedade. Geralmente foi no cartório onde aquela propriedade pertence, né, territorialmente. A gente sabe que tem algumas, hoje, antigamente os municípios, as comarcas eram maiores, então às vezes já tem um município que se formou depois, mas aquela propriedade ainda pertence àquele outro município, né, por questões geográficas, mas em via de regra é na localidade onde pertence o imóvel. Então, tirar essa certidão de inteiro teor, ela tem um custo sim, né, salvo engano, a certidão de inteiro teor hoje, ele é um valor tabelado, né, porque você paga um DAGE, salvo engano, é em torno de R$82. Então, esse custo, né, é um custo que tem que se pagar, né, para se ter essa informação, e quem é que vai tirar a certidão? Quem tem a obrigação de tirar a certidão? É o proprietário que está vendendo? É o corretor? É quem está comprando? Então, não tem uma regra, né? Geralmente, né, alguns corretores já tiram ela, né, e experimentam esse valor, né, para estar dando credibilidade à venda, para estar facilitando a vida do cliente, mas esse valor, né, como nós somos profissionais, né, e esse valor deve ser reembolsado, né, numa possível compra e venda. Mas é isso, não, tem um valor, existe, mas não tem quem tem a obrigatoriedade em tirar a certidão. Mas, de fato, para uma segurança na negociação, precisa sim tirar a certidão. A certidão de inteiro teor é a base para a gente analisar, começar as análises, né? Então, a gente tem que primeiro ter ela, para depois a gente poder falar dos outros documentos. Não é só a certidão de inteiro teor. A gente tem o ITR, a gente tem o CCIR, e tudo isso precisa também estar dentro da escritura. E hoje já é obrigatório também ter o K, né? Que aqui na Bahia é chamado de CEFI. O documento tem a mesma finalidade. E aí, hoje, os cartórios também já estão exigindo, porque o prazo legal já passou, para poder, inclusive, inserir dentro da própria escritura essa numeração, né? E já informar diretamente a Receita Federal. Então, o CEFI hoje, eu vou perguntar para você, na maioria das propriedades que vocês estão trabalhando, as propriedades já dispõem desse CEFI ou ainda está faltando o proprietário fazer esse CEFI? Interessante. É complicado, né? Algumas sim, outras não, né? Mas, de fato, precisa se regularizar isso para fazer a transferência, né? O que pode acontecer eu recebi uma visitinha aqui agora. O que pode acontecer é o seguinte, no decorrer, né, do procedimento de compra e venda, só um instante, são alguns imprevistos, só um minuto. Tranquilo. A gente está falando aqui com relação ao CEFI, é muito importante hoje que você saiba que se o proprietário da área que você vai comprar já fez o CEFI, beleza. Se não, você que está adquirindo vai precisar fazer o CEFI. Porque o prazo legal já passou, e até para fazer a transferência desse imóvel, para você fazer qualquer outro procedimento, seja junto ao órgão ambiental, seja junto a banco, a qualquer coisa é necessária essa documentação. Só para vocês terem uma ideia, hoje, com relação ao CEFI, aqui no extremo sul da Bahia, na região aqui de Teixeira de Freitas, a gente tem tido uma diminuição no volume de financiamentos bancários em função da falta do CEFI. Então, o proprietário que não tem esse CEFI, ele não está conseguindo acessar o crédito. E se você vai comprar a propriedade dele, automaticamente você está assumindo essa responsabilidade de fazer esse CEFI, a responsabilidade de fazer
essa regularização ambiental. Então, é um dos documentos hoje importantes de uma propriedade rural, tá? Então, não só o CCIR, não só o ITR, não só o CEFI, você tem uma série de outras certidões aí que também compõem aí toda a documentação necessária para você estar tendo segurança de que essa propriedade você está conseguindo, ele vai lhe dar essa segurança jurídica ou você vai ter que buscar ela. A gente já encontrou áreas que queria fazer o CEFI, mas não tinha um documento, não existia documento. A gente teve que gerar o documento. Mas ele gerar o documento, é possível fazer isso sem fazer no cartório? A gente pegou os vizinhos, os confrontantes, e os confrontantes assinavam, e era reconhecido firma desses confrontantes e validado no sindicato rural, né, para poder esse documento passar a ter validade. Com esse documento, conseguia fazer o CEFI. Então, são algumas alternativas aí. É isso, deixa eu só voltando aqui, desculpa a interrupção. Então, o que acontece é que nem sempre, né, todas essas, há essa regularidade, né, dessas propriedades, nesse quesito de CEFI, de CAR, e muitas vezes, inclusive também, a gente não falou do georreferenciamento, né, e é o que é que acontece? No momento da negociação, a gente vai tratar dessas pendências, e o que hoje é comumente feito é o quê? Se fazer um contrato de compra e venda, né, de promessa de compra e venda, né, em que, antes de qualquer coisa, de pagar qualquer tipo de valor, né, se certificar de todas as certidões impeditivas do negócio, né, porque essa questão de regularização fiscal, né, ela não é impeditiva, né, você vai, durante o procedimento, você pode ter um tempo para fazer, regularizou, transferiu a propriedade, não é isso, Geli? Então, mas primeiro, se certificar de qualquer questão impeditiva, de débito, e não que isso seja impeditivo também, né, porque tendo algum débito, tendo alguma coisa, né, a obrigação é o quê? Ser claro com quem está comprando, né, levar a informação de fato, né, que aquela propriedade tem um embaraço, tem um inventário para se resolver, ou tem uma dívida, né, mas que pode ser quitada. Então, levar isso ao conhecimento do cliente, o cliente vai se certificar disso, né, e se ainda assim, né, tiver interesse, faz um contrato de compra e venda, né, com todas essas situações regidas no contrato em cláusulas, né, e geralmente o que acontece é o quê? Para uma garantia do negócio, o comprador lhe dá um sinal, né, e o restante fica para depois que resolver todas as pendências, né, que ele pague o restante da propriedade, e assim ele vai fazer o registro. Então, há várias possibilidades, sim, né, da gente conseguir resolver, né, esses pequenos embaraços, né, que tem na venda de uma propriedade rural, né, e que ainda assim garanta a negociação. Então, mas a pergunta, respondendo de fato a pergunta, nem toda propriedade está tudo certinho, né? Essa é a utopia que a gente queria. Se tivesse assim, eu transferi lá, tá tudo certo. Se na cidade a gente já não tem essa documentação tão certinha, na campo a situação é um pouco mais complicada. Eu diria que no campo a situação é mais difícil do que na cidade, em alguns casos, muitas vezes mais difícil. Você está falando aí dessa questão do inventário, Sivalbi, eu estou me recordando de uma amiga, ela comprou uma propriedade e ela deixou 150 arrobas de gado para pagar quando a documentação fosse passada, porque estava em processo de inventário. Até hoje ela não pagou, porque até hoje eles não resolveram. Não resolveram. E a gente está se falando aí de mais de 15 anos, né? Então, é um processo que tem que ter muito cuidado. Você pode até fazer a propriedade, eu preciso dessa propriedade. No caso dela, essa propriedade estava na frente de uma outra propriedade que ela tinha. Então, era interessante para ela fazer essa aquisição em função disso. Mas está embaraçada ainda até hoje e tem essa dificuldade. Né? E o documento, ele resguarda isso, né? O contrato é feito livremente entre as partes, tem validade né? Tem validade jurídica e realmente só vai pagar quando resolver. Infelizmente, para quem vendeu, né? E aí, assim, você pode até, se você for precisar de um financiamento, você precisa do documento da propriedade, nesse caso você tem mais dificuldade porque está impedida por essa questão. Mas uma vez que você não precisa desse financiamento, você não precisa dessa documentação já pronta no momento da compra, você pode estar
usufruindo dessa propriedade, sabendo que a documentação vai demorar um tempo, ninguém sabe quanto tempo, muitas vezes, mas ela pode se desembaraçar um pouco na frente. Então, não é um impedimento, é só um ponto de atenção para que você faça a compra, mas faça a compra ciente que tem isso a ser resolvido, ciente de que tem ainda que tramitar esse processo. Então, ponto de atenção, vamos dizer assim. Mas existem outras questões ainda que eu gostaria de estar abordando aqui com vocês, e aproveitar que Sival também está aqui. A gente está falando da experiência de fazer a transferência de uma propriedade. Eu posso mudar o nome da propriedade, vem lá, eu não sou católica, eu sou evangélica, e tem o nome da propriedade, tem o nome de um santo, eu quero trocar o nome dessa propriedade, eu posso trocar o nome dessa propriedade na hora que eu estou fazendo a escritura? É possível estar fazendo isso? Como é que funciona um pouco isso aí? É possível, sim. Primeiro tem que certificar, né, se essa troca de nomenclatura da propriedade, se tem alguma intenção ilícita, né? Mas os cartórios, eles têm, né, o checklist que eles fazem necessário para autorizar, né, ou não a troca, e comumente, isso é uma coisa histórica, né? Às vezes você compra 1, 2, 3 fazendas e quer mudar o nome e fazer um nome só, conjunto, alguma coisa, então é sim possível, né? O cartório, ele tem os critérios avaliativos, né, e para poder estar fazendo essa liberação da troca do nome da propriedade, sim. Muita gente não sabe que pode trocar o nome da propriedade, é por isso que eu trouxe essa questão aqui, porque é o momento, se você está adquirindo a propriedade, é o momento que você pode, agora nasce um filho, você está batizando com um nome, o momento de você fazer a escritura, você também está batizando a propriedade, e é o momento que você pode trocar o nome. Pode manter, se você se identificou com aquele nome. Eu já tive propriedades em que a gente manteve o nome, e teve propriedade que a gente trocou o nome, né, em função inclusive, essas alterações, ela fica registrada, né, na certidão da propriedade, né? A propriedade, ela vai ficar gravada lá no histórico dela, né, da cadeia sucessória, todas essas alterações, todas as transferências de proprietário, né? Então, isso sempre vai ficar gravado. Sival, agora uma pergunta assim, bem direta. Como encontrar um bom corretor? Então, o bom corretor é complicado falar de profissional, né? Sendo que a gente é um dos profissionais. Mas um bom corretor é aquele que tem dignidade, né, no mercado, né, que ele é bem conceituado, que ele é bem falado, bem visto, né, a reputação do profissional, né, perante a sociedade, e junto ao órgão que rege a profissão dele, que no caso nosso é o CRESSE. Então, sempre com essa pergunta, isso a gente já tinha falado anteriormente, né, de fazer a consulta realmente do profissional, e eu acho que isso vale para todas as áreas, né, para todos os ramos. Tá com desconfiança, soube de alguma coisa, vai no órgão, pega a numeração do profissional, vai lá, faz uma consulta, vê se ele responde algum processo, né, vê se ele já está sofrendo, se ele, né, está respondendo algum processo disciplinar de algum ato que ele cometeu de irregularidade, né, dentro da profissão. E o bom corretor é aquele que, na verdade, o bom corretor é aquele que sabe entender o que o cliente quer. Né? Aquele que se preocupa em entender o que o cliente quer. Exato. E tem reputação. Então, ele entende o cliente e tem a reputação, né? Porque aí ele consegue que as pessoas indiquem o trabalho dele, indiquem ele para outras pessoas, né? Com certeza. Você ia complementar alguma coisa, ele interrompi. Não, era justamente isso. Que, na verdade, é um conjunto de fatores, né? Que você vai atribuir que aquele profissional é um bom profissional, um bom corretor. Né? Você vendo primeiramente a parte ética e moral, a parte ética, né? E depois a parte moral. E o bom atendimento, né? E a eficiência, a eficácia no serviço, né, daquele profissional. Corretor, normalmente ele é bom de conversa, ele tem tempo ali para estar conversando e atendendo o cliente, é uma pessoa que eu tenho admiração pelo trabalho dos corretores, não é um trabalho fácil, muitas vezes atende muitos clientes e não consegue fechar negócio, não é uma tarefa fácil, né? Então, a gente muitas vezes não é reconhecido o trabalho, porque na profissão da gente, o que a gente muito encontra
são pessoas, né, tanto vendedores quanto compradores, que não valorizam a profissão da gente, muitas vezes querem passa a perna no corretor, o corretor vai, mostra, faz todo aquele trabalho, né, com o cliente, e muitas vezes o cliente vai, tenta saber quem é o proprietário por trás, e entrar diretamente em contato para poder tirar a gente fala, vai tirar o corretor da jogada, né, mas em relação a isso, claro, o órgão atuante, né, que protege, além de disciplinar, também protege, que é o CRESSE, né, que a gente tem esse órgão que cuida, né, da nossa profissão, que rege a nossa profissão, e, enfim, essas situações, quando acontecem, né, que a gente consegue, né, comprovar, ou algo nesse gênero, né, a gente pode entrar com ação também, né, judicial, né, para requerer os honorários do nosso trabalho, né, quando são realizados de fato, e acontecem esses dribles aí, por parte dos mal intencionados. Tem gente com a índole em toda parte, né? Então é complicado essa situação, mas a gente espera que os bons, né, sempre sejam os que mais aparecem para a gente estar atendendo, né? Sival, com relação a valor de propriedade, vamos falar um pouco. A documentação, ela influencia no valor? Sim, sim. Quando você tem uma propriedade que ela é toda desembaraçada, enfim, ela ajuda muito no valor. Na verdade, ela ajuda a manter o valor real da propriedade, né, de mercado. Na verdade, a falta da documentação, ela desvaloriza a propriedade, colocando de uma forma mais correta. Não é que o documento ele valorize a propriedade. O documento correto, ele torna aquela propriedade com valor de mercado. Já ela sem documentação, ela vai desvalorizar aquela propriedade. Então, a resposta mais coerente é essa. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente olha e diz assim, aquela propriedade em tal região ali, ela está mais barata. Aí você vai investigar por que ela está mais barata e você começa a descobrir que ela está com, né, problema para transferir a documentação, tem ali alguma briga, né, que envolve alguma ação judicial em volta dela. Então, quando a gente olha um valor mais baixo, a gente tem que ficar atento também para verificar se Sim. naquela região o valor médio é aquele, beleza, mas se está muito abaixo ou se está muito acima, por quê? Né? Por que esses valores estão acontecendo assim? E aí é necessário fazer também uma investigação em volta disso, né? Com certeza, com certeza. E, assim, claro que essa questão de variação de preço de propriedade vai muito da oferta, da demanda. A gente está lidando com pessoas, e às vezes pessoas têm necessidades, né, mais urgentes, então, às vezes está com preço mais baixo também, porque a pessoa está com necessidade de vender, né? Então, assim, são inúmeros fatores, né, que influenciam, além do valor de mercado, né, o valor de venda de uma propriedade, né? A pandemia, ela deu uma segurada um pouco no mercado, por um lado, mas para vocês aí, acelerou o digital, entrou mais como é que vocês estão lidando com isso? Vocês estão em várias plataformas digitais, como é que está sendo isso para vocês? Então, foi um paradigma muito grande, né, no nosso ramo. As pessoas, né, com a questão do isolamento social, surpreendentemente, e com razão, começaram a se preocupar em ter mais conforto, ter mais segurança, e estar num lugar seu que tenha, né, tudo que a questão do Covid veio trazer, né, de isolamento, e as pessoas precisavam de espaço. Então, não só na área rural, como também na área imobiliária, o mercado, ele deu uma aquecida tremenda. O primeiro mês de pandemia, que foi o mês do susto, né, foi um desastre. No mês seguinte, o mercado começou a aquecer de uma velocidade, e graças também, né, ao mercado digital, porque sem o corretor poder sair de casa para mostrar a propriedade, né, foi o mercado digital que salvou, né, a nossa profissão nesse momento. Quem tinha essa ferramenta, né, disponível para utilizar, né, com certeza só tem a agradecer e a comemorar, né, esse período
pelo sucesso, né, né, de vendas nesse período, né? Claro que é difícil comemorar uma situação dessa, né, no momento tão difícil, né, da vida vamos botar de toda a humanidade, que foi um problema mundial, mas nesse ramo, realmente, foi bem gratificante, né, bem satisfatório o mercado como um todo, imobiliário. É muito interessante essa questão, porque, assim, a gente sabe de várias regiões também que os corretores ficaram um bom tempo, né, sem poder estar trabalhando, e os que só estavam trabalhando no presencial não estavam com nenhuma ferramenta digital, a situação foi um pouco mais complicada, e muita gente teve que aprender o digital, né, teve que se digitalizar nesse período aí, para conseguir estar atuando mesmo nesse período, e a gente tem visto, inclusive, esse movimento que a gente está fazendo aqui da transição cidade-campo, muita gente querendo sair da cidade, muita gente vendo que teve a greve dos caminhoneiros em 2018, aí veio a pandemia agora, e as pessoas dizem, olha, eu preciso ter uma casa confortável no campo, para estar com a minha família e ter o que comer. O restante... Qualidade de vida também, né? Você ter qualidade de vida, você conseguir ir se virando. Mas você estando na cidade, muitas vezes em um apartamento, um espaço pequeno, quando está todo mundo dentro de casa o tempo inteiro, as pessoas começaram a perceber que a qualidade de vida estava muito prejudicada. Então, tem muita gente que está aqui com a gente, que está buscando isso, né? Exatamente sair da cidade, ir para o campo, procurar qualidade de vida, e alguns estão precisando, estão procurando corretor para estar trabalhando nesse sentido. Algumas perguntas começaram a chegar aqui, Sival, a gente vai começar a trazer aqui agora algumas dessas perguntas. As pessoas, na verdade, redescobriram o valor do campo, né? Porque houve o êxodo rural para urbano, e todo mundo se aglomerou nas cidades em busca de uma perspectiva melhor, e hoje está acontecendo o caminho inverso, né? As pessoas querem ir para o campo para ter uma vida melhor, para comer melhor, para ter mais saúde mental, né? E isso é uma realidade. Então, a gente sair... Bruno fez uma pergunta aqui, Bruno Carvalho, você falou de pergunta, eu achei interessante essa pergunta dele. Sival, boa noite, posso contratar um corretor com experiência apenas para avaliar a minha propriedade? Sim, Bruno, você pode contratar um corretor, na verdade, um avaliador, né, que ele pode ser um corretor, ou pode também ser outro profissional, né, e tem algumas profissões que você pode ser avaliador. Para ser avaliador, você vai fazer um curso, né, que você vai ter uma certificação de avaliação para você avaliar. Então, você pode contratar, ele vai avaliar, vai ter, né, as diretrizes de avaliação para avaliar a sua propriedade. E lhe dá um laudo, inclusive, sobre essa avaliação. Caso você necessite para alguma situação processual ou para justamente te auxiliar na venda ou na compra de uma propriedade. Essa questão aqui, tocar na questão da avaliação é uma coisa muito importante. Existem vários parâmetros, né, para você chegar no valor da propriedade. E um avaliador, que às vezes a pessoa chega e diz assim, eu vou vender minha propriedade aqui, ela vale 300 mil. Mas de onde veio esse valor? De onde saiu esse valor? Então, ter um avaliador para dar um parâmetro com relação ao que aquela propriedade de fato vale. Muitas vezes uma família está ali no processo de inventário, ou alguém quer comprar a propriedade da família, mas e aí, qual é o valor desse imóvel? Cada um vai dar um valor diferente da sua cabeça do que imagina, mas e os parâmetros para você chegar a um valor real, um valor de mercado? A gente tem acompanhado alguns processos nesse sentido e visto valores completamente discrepantes. Então, muitas vezes é necessário não só um avaliador. Eu estou acompanhando um processo que está indo para o terceiro avaliador, porque um deu um valor muito baixo, o outro deu um valor muito alto, tem que ter um para desempatar. Isso. Né? E podem haver contestações, né, dessas avaliações principalmente dentro de um processo judicial, né, e tem que ter uma perícia realmente para chegar num... É como um médico, né, você precisa de 3 laudos médicos, então você precisa de 3 avaliadores para poder chegar num coeficiente, né? Tem famílias que estão em processo de inventário em que não concordam com o valor que é colocado ali pelo inventariante naquela propriedade e pedem, né, que sejam feitos outros laudos ali para poder realmente chegar no valor final dessa propriedade. Então, tem uma série
de possibilidades, né, aí, que podem estar sendo utilizadas. Então, você quer comprar uma propriedade, e aí você não tem ideia daquele valor, não sabe quanto é, a avaliação pode ser uma alternativa. Uma solução, aí, na verdade. E você poder ter alguém que possa dizer, olha, essa propriedade vale tanto, estão lhe pedindo 1 milhão, mas ela vale 500, se você quiser pagar 1 milhão, tudo bem, o proprietário está pedindo isso, vai do seu gosto, mas o valor de mercado dela é esse aqui. Você tem um contraponto, você consegue estar acompanhando como é que está isso funcionando de verdade no mercado, né? E geralmente, né, um profissional que vai fazer um serviço dele é isento, né, de qualquer interferência, então ele vai realmente avaliar dentro dos parâmetros, né, de avaliação, de fato, né? Então, não isso. Tem valores emocionais envolvidos, não tem o emocional. Nem interesses. Então, é uma coisa mais isenta e ficar neutro, né, para o processo. Exatamente. Então, a gente já trouxe aqui a pergunta do Bruno, tem aqui uma pergunta aqui também do Ademir Rafael. Aqui na minha região, a maioria das terras tem apenas o recibo de desmembração. Há problemas nisso? Essa desmembração aqui, Ademir, a gente precisa ter um pouquinho mais de informação para saber, está desmembrando de quê? É uma propriedade grande que está tendo a divisão, está desmembrando de um assentamento, está desmembrando de quê? Para a gente poder até conseguir aqui te ajudar aqui com essa pergunta. O Jorge falou um pouco sobre a questão da documentação, essa daqui a gente já conversou sobre quais são os documentos, né? Agora a gente pode falar um pouquinho sobre a questão do título, titulação da terra. Tem propriedades que têm título, tem propriedades que não têm título, né? Ter título é uma das questões que muitas pessoas procuram, né? Quando vai comprar propriedade, eu quero propriedade titulada, medida e titulada. É importante a gente ter uma propriedade medida, porque muitas vezes você pode estar comprando uma propriedade que na escritura diz que ela tem quantidade de hectares X, e quando vai medir, ela tem outra. A gente já encontrou aí nos trabalhos que a gente faz de campo, uma propriedade de 46 hectares, quando a gente mediu, ela estava 22. Aí tem que fazer uma retificação de escritura com esse mapa, com o memorial descritivo, para poder colocar a área real. Por isso que hoje é tão importante o que Simval trouxe aí também com relação ao georreferenciamento. É necessária a propriedade ser georreferenciada para que a gente possa estar tendo segurança nesse processo e realmente saber onde, de fato, é a propriedade, onde é que são os seus limites, colocar os marcos ali, né, separando a sua área da área do vizinho. Então, é necessário essa questão também. A Ademir colocou aqui um terreno com escritura que foi desmembrada em lotes menores. Pegar uma propriedade e desmembrar em propriedades menores, isso aí não há problema em estar se fazendo. Você só tem que olhar qual é o número mínimo de hectares que podem estar sendo desmembrados. Se eu não me engano agora, me corrija aí se você souber dessa informação, o mínimo hoje são 2 hectares. Exatamente. Propriedade rural, ela não pode ser dividida, né, em uma propriedade com uma área menor de 2 hectares, que é o módulo, né? Eu acho que, salvo engano, é o módulo fiscal. Não, o módulo fiscal depende muito, né, da localidade. Depende do município, né? O módulo é de acordo com o município, então varia um pouco. Mas você tem uma propriedade. No município da gente aqui, gira em torno de 20 hectares o módulo fiscal. Mas eu sei que tem lugares que é menos. E tem lugares também que é mais, né? Então, na Amazônia, acho que é 100 hectares o módulo. Então, tem município de 100. Então, vai depender do município que você está localizado. Agora, é possível, sim. Eu tenho um tio que ele comprou uma propriedade de 160 hectares, ele foi vendendo pequenos sítios e desmembrando dessa área, fazia a documentação. Aí a certidão de interutor que é fundamental, porque a escritura ela tinha lá 160, mas toda vez que ele vendia, na certidão de interutor é onde ia fazendo esses registros, e aí você ia batendo da área inicial. Por isso que é importante aí, na hora que for analisar a documentação, tá olhando a questão da certidão de inteiro para ver, de fato, quantos hectares sobraram, né? A certidão deve ter ficado horrível, né? Ficou gigante, porque várias páginas, tanto desmembramento, né? Então, é possível fazer isso sim, Ademir, isso aí não há problema. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se alguém tem mais alguma pergunta, pode mandar para a gente aqui. A gente tem aqui, vou botar aqui o endereço
da imobiliária do Cival, aqui na região do sul da Bahia. Eles estão atendendo aqui o sul, extremo sul da Bahia. Então, se vocês tiverem aí necessidade ou interesse, podem entrar em contato com o site aí, entrar em contato com o Cival, entrar em contato com a gente. A gente tem um grupo que está procurando, Cival, propriedades no mesmo ramal. Eles querem ser vizinhos, né? Então, essa é uma outra questão que a gente pode conversar depois. Tem uma turma que está querendo montar, não uma agrovila, uma ecovila, comprando a mesma propriedade, mas estarem ali vizinhos, montando ali uma comunidade. Então, tem aí algumas questões aí bem interessantes que estão se formando no grupo que está aqui. Bom, pessoal, como não está à disposição para atender, né? Todos que quiserem, que se interessarem por algum serviço, né? Nós temos, né, já uma carta, né, de produtos, né, uma carteira de produtos. Então, a gente, né, vai ter o maior prazer de estar auxiliando aí, e se a gente não tiver também, de correr atrás e atender a necessidade de cada um. Isso é muito importante no processo. Quem está com a sua decisão tomada de que vai para o campo, procurar um corretor para lhe assessorar nesse processo vai ser importante, tá? É um dos passos que tem que ser dado nessa jornada da transição da cidade para o campo. É um passo muito sério, é um passo que precisa ser dado de uma forma muito segura, né? Porque uma vez que você fez um investimento, uma propriedade não é barata, é um investimento que você está fazendo, então precisa dar um passo seguro, ter essa segurança de ter um bom corretor te acompanhando, fazendo esse papel aí de interlocução com vários possibilidades, né, de fazendas à disposição à venda, para que o melhor seja feito por você, né? O melhor negócio possa estar sendo feito e apoiando esse trabalho diretamente. Cival, eu queria te agradecer, né? Eu que agradeço o convite. Nessa noite, batendo esse papo aqui, tem uma turma aí nos acompanhando, tem uma turma que não assiste no ao vivo, mas está acompanhando depois, e a gente vai estar aqui toda quinta-feira, se vocês quiserem também depois estar também acompanhando esse movimento, fiquem à vontade de estar aqui com a gente. A gente está discutindo todos esses elementos aí ligados à transição cidade-campo, desde agosto, a gente vem aqui acompanhando esse grupo, e a gente está agora buscando esses esclarecimentos, buscando como que a gente vai ajudar quem está nesse momento de fazer, de fato, a transição, quem está se preparando para fazer a transição. A gente está buscando também aí uma parceria também para trazer a energia solar, para trazer aí a internet, para poder colocar no campo, para que as pessoas possam se sentir mais seguras, saberem quem procurar, como fazer, e ir para o campo tendo esses serviços, né? Como você bem falou aí, Simval, as pessoas ficavam na cidade, saíam do campo e vinham para a cidade. O movimento agora é o contrário, e a gente pode ir para o campo com conforto, a gente pode ir para o campo tendo segurança de ter uma energia solar, que vai me dar garantia, porque a energia rural, ela não é muito boa, às vezes ela falta, ficamos dias sem esse serviço restabelecido, mas a energia solar me dá essa segurança. A gente pode ter uma internet boa no campo hoje, e isso faz com que a gente tenha mais segurança de fazer essa transição, tendo o seu negócio. É muito melhor você atravessar, né, sair da sua casa e ir para a sua agroindústria, ir para o seu negócio rural, só atravessando a rua, andando, né, respirando ar puro, estando ali com sua família, podendo almoçar em casa todo dia, do que você estar na cidade pegando engarrafamento, trânsito, né? A internet hoje facilita muitas coisas, conecta as pessoas, e isso faz com que a gente possa estar avançando com essa migração, né? Esse movimento migratório aí da cidade para o campo. É isso, e eu queria também agradecer a todos que estão, né, assistindo e que vão assistir, né, essa live, e deixar uma mensagem, né? A nossa imobiliária, ela trabalha com um ponto fundamental, que é o nosso lema, é entender para atender. Então, se a gente não entender a real necessidade do nosso cliente, a gente jamais vai conseguir levar o que ele quer, né? Então, assim, você que escolher um profissional, independente de onde ele seja, ajude e dê entendimento a ele, né? Dê esse entendimento para que ele possa te auxiliar da melhor forma. E é isso, essa é a mensagem. Obrigado, Sival. Eu que agradeço. A gente tem já, pessoal, que está aí ouvindo a gente já está com
também alguns imóveis aí que a gente já colocou à venda, já colocamos aí na IBS, né? A gente tem aí nosso amigo Júnior também que está acompanhando a live aqui. Tanto ele me ajudou a comprar a propriedade, né? Ele não pôde estar aqui com a gente hoje, mas tanto me ajudou a comprar, como agora também está ajudando a vender um imóvel na cidade. A gente tem uma outra propriedade também que a gente está dispondo aí para colocar à venda, né? A gente quer partir, como eu já falei para vocês, para produção de chocolate, e para isso a gente vai precisar dispor de um dos imóveis para poder fazer esse investimento, e a IBS é que está aí junto com a gente, por isso que a gente convidou eles para estar aqui com a gente nessa noite, tá? Então, é um momento importante que você precisa estar bem assessorado, né? Seja do ponto de vista do corretor para encontrar propriedade, seja do ponto de vista também técnico, né? Para você ter um agrônomo, você ter uma equipe que possa lhe assessorar para que o seu projeto, de fato, dê certo no campo, não seja um projeto frustrado, você não vá para o campo e depois queira voltar para a cidade, né? Para que você possa ir com segurança para o campo, possa ir para o campo e possa ser feliz, né? Ter qualidade de vida, ter uma boa geração de renda e possa ser feliz. É isso aí. Hoje, ele só passando mais uma informação, hoje nós temos duas casas, né? Nós temos a IBS em Ilhéus, né? E a gente está há 6 anos no mercado, né? Fazendo esse trabalho aí, com muita dignidade, muita responsabilidade. E nós estamos aqui recentemente em Itabuna também, abrimos há pouco. Na verdade, não inaugurou ainda, mas já estamos trabalhando. Por conta justamente da pandemia, houve um atrasozinho na inauguração do nosso ponto físico, mas já estamos lá funcionando, viu, de portas abertas. E um recado para o nosso público que tem interesse no rural, que o nosso site ele tem abrangência em todo o território nacional. Então, quem tiver propriedade para que queira vender, que seja de outros estados, né, nosso site tem muita visibilidade, nós temos convênios com portais, né, de anúncios imobiliários, como, não posso falar o nome aqui, senão vou fazer uma propaganda, mas que nós replicamos nossos anúncios para esses grandes portais aí de busca de imóveis, né, e a gente consegue muitos resultados com isso. Então, né, transcendendo essas fronteiras aí, tanto municipais quanto estaduais. Então, o mercado digital, ele nos proporciona isso, né? Está em todos os lugares. O mercado digital, ele é fantástico, né? Ele faz com que a gente possa mesmo estar no campo, nos sentindo próximo, porque a gente está em contato com as pessoas. A pandemia deixou a gente, né, de certa forma, isolado, mas um isolamento em que a gente ainda pode ver a pessoa, a gente pode conversar, não tem aquele calor humano, não posso estar abraçando, não posso estar junto, mas eu posso estar vendo, eu posso estar interagindo, eu posso estar fazendo as minhas reuniões. Então, eu não parei em nenhum momento nessa pandemia de dizer assim, não teve trabalho. Eu trabalhei mais do que se fosse no presencial. Porque no presencial você tem um deslocamento, que você para um pouco, a cabeça, às vezes, dá uma refrescada. E no digital, muitas vezes, a gente acaba trabalhando mais. Porque você sai de uma reunião e entra na outra, sai de uma e entra na outra. E aí, eu já saí do município de Jucuruçu às 3 da tarde, e 4 horas eu estava em Itamaraju, e às 5 eu estava em Mucuri. Por quê? Porque foi uma reunião atrás da outra, todas no digital. Se eu fosse no presencial, eu não conseguiria fazer, ia ser uma só naquele dia. Então, como o digital ajuda a gente, e como isso permite que a gente também possa estar tendo essa migração para o campo, facilitando e favorecendo esse trabalho. Então, gente, meu muito obrigado a vocês que estão aqui assistindo com a gente, fazendo as perguntas, obrigado a você que ainda vai assistir essa live, entre em contato, manda aqui os comentários, precisar do contato aqui, a gente está à disposição para fazer a ponte aí de vocês aí também com a IBS, e que vocês possam estar buscando, né, cada vez mais ter segurança para fazer essa migração, não ficar aí dizendo, eu não entendo nada do rural, eu estou com medo de ir para o campo, eu estou com medo de ser enganado, e a gente está aqui para estar orientando vocês para que isso não aconteça, que os riscos sejam minimizados e vocês possam ter sucesso nessa empreitada, tá? Então, muito obrigado a todos, boa noite. Obrigado mais uma vez a todos aí. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.